Hoje vamos aprender o que é linguagem-objeto e metalinguagem. Para começarmos, linguagem é basicamente qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais e etc. Mas então, o que é linguagem-objeto? Linguagem-objeto é simplesmente a linguagem da qual se fala. Mas e a metalinguagem? A metalinguagem é a linguagem, por sua vez, com a qual se fala. Depois de entendermos mais ou menos o que é cada coisa, vamos elucidar um pouco com um exemplo. Tomemos, por exemplo, nosso companheiro Miau. Na sentença "The cat is on the mat" é uma sentença em inglês. Aqui nós podemos ver que a primeira parte, a em inglês, se trata da linguagem-objeto, enquanto o restante da sentença se trata da metalinguagem. Mas também o contrário pode acontecer. Vejamos nesse exemplo. Miau é um gato. Is a grammatical sentence in Portuguese. Nesse caso, a parte em português se trata da linguagem-objeto, enquanto a parte em inglês se trata da metalinguagem. Mas, nesse exemplo, se torna fácil ver o que é um e o que é outro. Afinal, eles estão em línguas diferentes. O que acontece, então, se pegarmos uma sentença totalmente em português? Vejamos nessas duas sentenças. Tarski é um lógico. Tarski é um nome próprio. Obviamente, as duas sentenças, como eu já disse, estão ao nosso ponto de vista em português e não estão erradas. Mas, no ponto de vista da lógica, elas possuem diferentes níveis de linguagem. Nesse caso, a sentença número 1 é uma sentença pertencente à linguagem-objeto, pois é a linguagem que usamos para descrevermos o mundo e nos comunicar com as outras pessoas sobre nós mesmos, elas em nosso entorno. Já a sentença número 2 pertence à metalinguagem, pois ela é a linguagem que usamos para falar da linguagem-objeto. Resumindo, a metalinguagem é a língua falando da própria língua, ou seja, a utilização de expressões ou símbolos para falar da linguagem, como vimos nos exemplos anteriores. Mas o que vai interessar realmente para o nosso estudo da lógica são certas linguagens artificiais que serão nossa linguagem-objeto, acrescidas de alguns símbolos que serão a nossa metalinguagem. Obrigado, até a próxima!